Bom dia, Bom dia. acordou aqui, tá? Botei para gravar, eu vou colocar vocês aqui no mudo, tá? E Tá. aí, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem desativar aí o mudo de vocês e perguntar o que quiserem, tá? Eu queria falar uma coisa para vocês importante. Nós temos, né, na disciplina de Educação e Saúde, dois conteúdos que, na minha opinião, são os mais importantes da disciplina. Um é Educação e Saúde, que nós já falamos sobre ele, e o outro é Educação Continuada, que é o assunto de hoje. O que é que acontece? Nós falamos um pouco sobre tudo que envolve educação e saúde, o grosso. Provavelmente nas próximas aulas nós vamos lapidar um pouco sobre educação e saúde. Hoje nós vamos falar de educação continuada e posteriormente nós vamos lapidar a educação continuada. A minha intenção é que para a primeira avaliação caia apenas a educação em saúde, que foi o que nós falamos nas duas primeiras aulas. E a minha intenção para a segunda avaliação é educação continuada e os tipos de metodologia, tá bom? Quando a gente pensa em educação em saúde e em educação continuada, ainda existem muitas pessoas que confundem esse conceito, né, desses dois tipos de educação. Mas só que, gente, a gente precisa entender o seguinte. Pensem da seguinte forma: educação em saúde, eles são os eventos informacionais direcionados para o público em geral, tá? Por exemplo, a população de uma casa, a população de uma pequena cidade, entre outros. E a educação continuada vai ser o processo que envolve esse critério de informação, mas no ambiente de trabalho, tá? Então, por exemplo, eu estou em um hospital e quero fazer a capacitação de um enfermeiro. Isso é educação continuada. Só lembrando duas coisas importantes. Na educação em saúde, não é apenas o enfermeiro que realiza esse processo educacional, tá? E na educação continuada, a mesma coisa. Não é apenas algo feito para o enfermeiro e não é apenas o enfermeiro que realiza. Hoje em dia, a Unimed, especial a Unimed aqui da DOCA, ela tem um segmento que é a educação continuada. Ou seja, existe um enfermeiro contratado para trabalhar com a educação continuada. Professor, mas o senhor fala de educação continuada, educação em saúde, como algo multiprofissional, mas eu vejo o senhor falando muito de enfermeiro, 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 enfermeiro. Claro, porque atualmente o profissional da enfermagem é o profissional mais visto, né, para realizar essas atividades, frente à formação desse profissional, que é uma formação muito direcionada também para a educação de pessoas, para esse processo educativo, tá bom? Eu vou espelhar aqui o slide de vocês para a gente falar um pouco sobre a questão da educação continuada, tá? Gente, todo mundo está conseguindo ver aqui o slide? Sim? Sim. Tá, ótimo. Então vamos continuar aqui. Bom, a educação continuada na enfermagem. Eu acho que é importante o nosso foco dentro desse conteúdo ser direcionado para a enfermagem, porque a enfermagem ainda é uma área muito deficiente na parte de educação continuada. Mas por que ela continua sendo uma área muito deficiente? Pelo seguinte fato, gente. Muitas vezes o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, né, a parteira, seja qual for a classe inserida dentro do conselho de enfermagem, ele acredita que quando ele se forma e ele adentra o mercado de trabalho, com o tempo ele já alcançou o nível de conhecimento ou o nível de informação que já faz dele autossuficiente para exigir com segurança todas as suas ações.
E nós sabemos que a área da saúde é uma área extremamente dinâmica, certo? Por quê? Porque o conhecimento ele é muito volátil. Significa dizer que ele acaba se modificando, se dissipando numa velocidade muito rápida. Então, há 3 anos atrás, mais ou menos, nós não tínhamos a pentavalente, por exemplo. Nós não tínhamos a tetraviral, que são vacinas que hoje fazem parte do quadro de saúde pública. E eu te pergunto uma coisa: será que um indivíduo que deixou nesses 3 anos de estudar, que não sabe que existe a penta, que existe a tetraviral, será que ele vai saber orientar para uma mãe quais são as reações adversas ou os efeitos daquela vacina? Provavelmente não. E o que é que isso nos significa? Que a educação continuada, ela não é, né, uma ação apenas para proteger o trabalhador de algum risco. A verdade é que a educação continuada, ela quer melhorar, né, a própria integridade do trabalhador e melhorar também o serviço que ele oferece para outras pessoas. E quando a gente fala da enfermagem, a gente está falando da melhoria da assistência em saúde para qualquer tipo de pessoa. É muito comum, quando você chegar no hospital, principalmente vocês que estão fazendo estágio agora, encontrarem aquelas enfermeiras, aquelas técnicas de enfermagem que trabalham no hospital há 20 anos, né? Aquelas pessoas que vocês percebem que tem aquele perfil da enfermagem muito antigo. Se vocês forem perguntar para essas pessoas, muitas delas, na verdade, acho que 90% delas, nunca foi em um congresso, nunca procurou publicar nenhum trabalho, dificilmente, às vezes, tem uma especialização ou mais de uma, ou seja, ficaram estagnadas no tempo. Por quê? Porque acreditaram que a única coisa essencial para exercer a profissão era o conhecimento da universidade ou da faculdade. Quando a gente se forma, e vocês vão passar por isso, nós percebemos que o conhecimento que a gente necessita para exercer a força de trabalho, muitas vezes, ele não é adquirido dentro da sala de aula, tá? Ele é algo adquirido dentro do convívio do ambiente familiar. É lá que você vai ganhar mais conhecimento teórico e mais destreza na prática, tá? Então, a gente não pode imaginar que, eu me formei em enfermagem, eu me formei em medicina, então amanhã eu sou um enfermeiro, eu sou um médico. Não, vocês ainda vão amadurecer e muito dentro do exercício do trabalho de vocês. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Todo mundo aqui está ansioso para trabalhar, certo? Tá, Yasmin, Não. ansiosa para trabalhar? Não. Não? Então fiz o exemplo errado. Tainá, você está ansiosa para trabalhar? Tainá dormiu, gente, desculpa. Olhem só. E Oi, aí, como é que é? tá ansiosa para trabalhar? Não. Tá, então não tem ninguém, então tá ansioso para trabalhar. E aí o que é que acontece? Quando você vai para o hospital, você vê coisas novas, né? Que às vezes você não viu aqui. E vê, por exemplo, uma enfermeira ou a nutricionista do hospital chegando com uma bolsa, como se fosse de soro, né? Protegida por um papel que protege da luz do sol. E quando você olha para aquela bolsa de soro, ela tem um líquido dentro que aparenta ser café com leite, né? Eu acho que eu já até dei esse exemplo para vocês. E aí o que é que acontece? Quando você pergunta para a enfermeira, o que é isso? Aí a enfermeira fala para você, é a alimentação do paciente. Nós temos outras formas de alimentação que não é a oral, né? É a enteral, parenteral. E aí o que é que acontece? Quando aquele indivíduo que acabou de se formar escuta ela falando aquilo, ele pensa logo assim, isso daí deve ser café com leite, né? Besteira.
Tá bom. E aí, no outro dia, alguém fala, olha, vai fazer alimentação. E aí ela aplica numa via errada, no volume errado, no tempo errado, e às vezes mata o indivíduo. E aí, quando vai para aquela discussão, né, investigação, de quem é a culpa, foi de quem entrou, foi daquela outra enfermeira, e aí a gente vai ter inúmeros indivíduos que foram culpados disso. Por exemplo, quem administrou, que não procurou saber o que era corretamente aquilo, do gestor que contratou aquela pessoa e não deu treinamento para ela, porque todos devem ter treinamento no ambiente de trabalho, ou da própria pessoa que explicou superficialmente o que era aquele elemento. Então a gente consegue perceber qual a real importância da educação continuada nesse processo de enfermagem. Olhem só, a educação continuada, ela... Diga, Yasmin, pode falar. Assim, todo profissional precisa ter o treinamento, certo? Certo. Se eu sou contratada hoje para começar amanhã, eu vou ter que fazer um treinamento antes de começar o trabalho ou não? Precisa. Precisa. E, na verdade, a legislação brasileira, ela já fala sobre isso. Mas sabe o que é que acontece? Tem muita empresa, entre aspas, que pega o funcionário, pega a carteira de trabalho dele e assina aqui os 45 dias iniciais, 30 dias iniciais, são do que se chama de estágio probatório, que inclui o ensino, das atribuições e tudo mais. Mas é mentira. Na tua carteira de trabalho está como estágio probatório, mas quando chega lá tu já está fazendo tudo. Certo, Yasmin? Certo. Tá. Então, olhem só. A educação continuada é um trabalho contínuo com os funcionários, integrando-os na própria função e no contexto institucional. Ou seja, nós não queremos pegar esse funcionário e falar, por exemplo, ele trabalha como fisioterapeuta em tal lugar. A gente não vai querer ensinar para ele sobre doenças sexualmente transmissíveis, né? A gente não fala como na educação em saúde, que a gente pega vários temas e direciona para o público. Na educação continuada, você vai focar diretamente no que é uma atribuição ou em algo que aquele profissional ele deve aprender. Isso significa dizer que a educação continuada, muitas vezes, não estou dizendo que é uma regra geral, ela não pode ocorrer para um público diversificado. Por exemplo, eu não posso falar de injetável e ter aqui no público um assistente social, um psicólogo, um fisioterapeuta, um enfermeiro. Não. Por quê? Porque o assistente social, ele não vai trabalhar com injetável, por exemplo, né? Então, a educação continuada muitas vezes é realizada para pequenos grupos profissionais. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se todo mundo viu o Fantástico ontem. Vocês viram ontem a reportagem sobre o Copacabana Palace, o hotel mais chique do Brasil que estava voltando? Não sei se teve alguém aqui que viu, mas eles mostraram um salão que tem no hotel que reuniu as maiores festas do Rio de Janeiro praticamente nos últimos 100 anos, né? E na reportagem o repórter falava assim: hoje, esse salão ouro, que marcou muitas festas, tem sido usado por funcionários para aprenderem sobre as atualizações do Covid-19. Isso, gente, é educação continuada. Aí, e logicamente, nesse exemplo, nós temos um tema que esse sim pode ser usado por vários profissionais. Por exemplo, o recepcionista, o garçom, a mulher que limpa os quartos, todos precisam ter uma base sobre o Covid-19. Mas quando forem para a parte específica, cada um vai precisar aprender algo de uma forma específica realmente. Então, a educação continuada, ela é um processo que deve, né, de maneira bem circunstancial,
ocorrer periodicamente no ambiente de trabalho, tá? Então, eu não tenho como hoje, quando eu digo hoje, eu estou falando do dia 17 de agosto, pegar, né, um profissional, realizar com ele educação continuada, e daqui a 3 anos eu parar e pensar, será que eu faço de novo? Não, gente, não existe isso. Como o próprio nome diz, educação continuada, ela precisa seguir padrões periódicos de ação, né? E a educação continuada costuma ser uma ação muito frequente em grandes empresas, né? Então, por exemplo, o cara trabalha lá na Nestlé, ele trabalha lá na Coca-Cola. A gente percebe uma continuidade muito forte dentro desse processo de educação. Tá. Professor, e me diga uma coisa, o funcionário, ele paga por isso? Não. Tá. E professor, ele precisa fazer alguma coisa para participar, ir para uma fila se inscrever? Não. E por que será que a educação continuada ela tem uma pouca adesão dos funcionários? Já que ele não precisa pagar, ele não precisa frequentar nenhuma fila para poder se inscrever, o que acontece? Temos 2 fatores muito importantes. O primeiro é a vontade própria, né? Por exemplo, se eu falasse para vocês o seguinte, gente, vai ter hoje no YouTube uma live da reitora lá da Universidade de Enfermagem da UFRJ, uma das mais conhecidas do Brasil. Vai durar 1 hora, ela vai falar sobre o cuidado holístico. A primeira coisa que tem muita gente que vai me perguntar é o seguinte, professor, tem certificado? Se eu falar, não, gente, não tem certificado. O pessoal, não quer mais nem saber. Pode ser o Papa falando lá e não querem saber, né? Agora, se eu falar, olha, gente, vai ter um certificado, né? Não paga lá, aí você já reflete um pouco melhor sobre isso. Então, a educação continuada, ela às vezes não chama o interesse do profissional, né? Principalmente quando se fala, olha, gente, hoje nós vamos falar de biossegurança. Porra, de novo, cara. Eu já sei jogar agulha no Descartex, eu já sei botar a luva. Eu vou ter que falar de novo de biossegurança? Sim. E às vezes, a educação continuada, ela não quer te ensinar, essencialmente, a fazer o procedimento. Ela quer ajustar a tua conduta. Porque quando tu descarta a agulha no Descartex, tu não percebe aquela linha do Descartex de proteção. Tu quer encher até a boca a caixa. Quando tu termina aqui, tu quer jogar dentro do Descartex o material. Então, a educação continuada, muitas vezes, ela quer mudar o hábito daquele profissional que, às vezes, ele é teimoso demais. Ele assume um comportamento errado e quer fazer continuamente aquilo, né? E aí isso é um grande problema, porque mudar o hábito profissional, ele é muito complicado. Principalmente quando o profissional ele já está cheio de si e acredita que ele não precisa fazer tal atividade ou que ele é sábio demais e nunca vai errar. E infelizmente a gente já sabe qual é o resultado disso, gente. É acidente ocupacional, né? É lesão causada no paciente, é o próprio estresse ocupacional, entre outras características, tá bom? Olhem só. Uma das estratégias para que isso ocorra é a educação do funcionário no seu local de trabalho. Isto é a segunda coisa que eu queria falar para vocês naquela hora. Quando a gente fala no ambiente de trabalho, a gente imagina o cara que trabalha de 8 a meio-dia. Tá, perfeito, 8 a meio-dia. Aí tu chega para ele e fala assim, olha, fulano, nós vamos hoje fazer um encontro para falar sobre aleitamento materno. O cara trabalha lá na Santa Casa, trabalha de 8 a meio-dia. A gente, assim que terminar o expediente, meio-dia, a gente vai começar. Vai durar 1 hora, no máximo. De meio-dia a 1 hora. Tá bom. Quando chega lá na sala, a palestrante, não tem ninguém.
Quase ninguém. Por quê? Porque o cara fala assim, pô, meu irmão, meio-dia eu quero ir para minha casa. Eu quero almoçar, eu quero descansar, não quero ficar em sala aprendendo sobre isso que eu já sei. Então, um dos grandes empecilhos das pessoas adotarem a presença na educação continuada é o horário que as pessoas fazem isso. Ah, professor, mas agora o pessoal está com uma consciência melhor. E aí, às vezes, o cara trabalha de 8 a meio-dia, e aí ele faz 8 horas, começa 8 até 9, educação continuada, e 9 horas começa o tempo de trabalho. Aí sabe o que acontece? O cara não vai. Ele fala, pô, educação continuada eu vou chegar só às 8h40 para trabalhar. Então vocês percebem, sempre o trabalhador, ele está tentando negociar a sua ausência dentro desse processo. Tainá, quer falar alguma coisa? Não. Acho que não, né? Só apareceu verde aqui, mas acho que é o microfone que está ligado. E aí, o que é que acontece? Ele sempre tenta negociar, e quem trabalha à frente da educação continuada tem um trabalho muito grande, né, em modificar esse comportamento e tentar alinhar cada vez mais essa prática, que infelizmente não é fácil, tá? Vou dar um exemplo muito famoso para vocês, tá? Agora, nós temos 13 pessoas aqui na sala de aula. Contando comigo, vocês são 12, né? Então, nós estamos tendo aula, as pessoas, na maioria das vezes, sabem disso, mas mesmo assim nós temos um número bem reduzido, né? Então, professor, mas o fulano estava doente, o fulano não sei o quê, tudo bem, né? Mas é só para mostrar para vocês que todo ato educativo, muitas vezes, eles sempre vão ter faltosos. E dentro do processo de educação continuada, isso ainda é um número muito grande. Olhem só, vamos continuar aqui no slide. Essa estratégia, que é a educação continuada, facilita a transformação do potencial do empregado em comportamentos objetivos, além de oferecer condições para que interprete e utilize a sua realidade. Então, o que é que isso significa? A educação continuada, ela não está focando apenas na destreza manual, no conhecimento específico, mas ela foca também nas relações interpessoais, principalmente entre o profissional da saúde e o paciente, entre o profissional da saúde e o outro profissional da saúde, e entre o profissional da saúde e o seu gestor. Então, essas três relações, elas são as relações que também vão permutar o conhecimento específico, né? Que vão permutar o conhecimento dentro da educação continuada. Mas, por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês, que eu acho que eu não sei se eu comentei isso em saúde do trabalhador, mas que lá na Santa Casa, os enfermeiros, eles fizeram uma coleta para poder comprar um micro-ondas para colocar lá na área de descanso deles, para esquentar comida e tudo mais. E aí uma enfermeira pegou o dinheiro, comprou o micro-ondas e colocou lá. E aí chegaram 2 residentes de medicina e foram utilizar o micro-ondas, né? E a enfermeira ficou revoltada porque disse que não era para mais nenhum profissional usar o micro-ondas. E ela ficou tão estressada com isso que ela tirou o micro-ondas de lá. Ou seja, ao invés do profissional, muitas vezes, exigir a sua paciência e a sua harmonia com a equipe multiprofissional, às vezes ela retarda isso e enfraquece essa relação. E isso é triste, gente, porque nem o enfermeiro, nem o médico, nem o psicólogo, ninguém consegue exigir todo o potencial de saúde sozinho. O médico precisa do enfermeiro, o enfermeiro precisa do médico, do fisioterapeuta, o fisioterapeuta precisa do enfermeiro. Ou seja, nós vamos trabalhar em um ambiente que necessita, sim, de uma integridade bem melhor de assistência. Tá? Segundo o Herter, favorece o autodesenvolvimento do funcionário, levando a ter uma maior satisfação no trabalho, melhorando a sua produtividade. Então, olha, gente, que coisa curiosa. Aqui na Examacho, por exemplo, eu mandei um trabalho para um congresso. Um exemplo, né? Um congresso lá em Recife.
O meu trabalho foi aceito. Se eu for lá na São Pedro e pedir um auxílio de custo, falar, professor, tive um trabalho aceito no congresso, eu gostaria de ir, eu queria saber se tem como conseguir um auxílio. Provavelmente eu vou conseguir, né? Aqui na Examado, os professores sempre tiveram uma boa consciência em relação a esse estímulo à produção e crescimento profissional. Claro que isso não é uma realidade de todo local, né? Isso é uma coisa que poucas pessoas, hoje, empresas, desenvolvem. Mas, por exemplo, lá na Santa Casa, quando abre um processo de seletivo para mestrado com 10 vagas, 5 vagas são dedicadas apenas para funcionários da Santa Casa. Ou seja, eles querem estimular o próprio funcionário a estar se atualizando. Professor, isso é importante para a empresa? Muito importante. Isso é importante para o profissional? Sim. Por quê? Porque além dele desenvolver melhor e atualizar sua prática em enfermagem, isso o ajuda no desenvolvimento pessoal, né? Então isso ajuda ele a ter mais segurança na profissão dele. Isso faz ele se ver mais valorizado pela empresa. Porque tu já pensou o que a tua empresa, tipo, olha, tu quer fazer uma especialização lá em São Paulo? Eu vou pagar para ti. E isso acontece, gente. Acontece assim em vários hospitais públicos, às vezes aqui em Belém. Então, para vocês entenderem que esse processo, ele não significa apenas um amadurecimento profissional, mas significa também um amadurecimento pessoal da profissão, tá bom? Olhem só. Segundo Taylor, as organizações deveriam criar um sistema educativo que tinha como base a intensificação de ritmo de trabalho. As organizações tinham que treinar funcionários e fazer exigências segundo os seus cargos. Uma coisa interessante, que quando a gente fala em educação continuada, às vezes está muito associado, é uma palavra que vocês já ouviram por aí, chamada de produtividade. Muitas vezes, o profissional, quando ele passa pelo processo de educação continuada, a empresa, ela visa muitas vezes o aumento da produtividade. E aí eu te digo uma coisa, o pai, vou dar um exemplo bem peculiar, o pai, quando autoriza o filho ou a filha ir sozinho pela primeira vez para a escola, ir pela primeira vez para uma festinha, ele quer o quê? Ele quer algo de volta. Ele quer que o filho seja responsável, ele quer que o filho respeite os horários de retorno para casa. E dentro do processo de educação continuada, é a mesma coisa. Então, por exemplo, a empresa chega para ti e fala assim, olha, fulano, eu vou te mandar para São Paulo fazer um curso de 1 mês para tu te atualizar. Aí quando tu falta, tu pede demissão, rapaz, isso aí vai sujar você muitas vezes no mercado de trabalho. Porque o cara tá pedindo para você ficar ali continuamente, né? Se atualizar e continuar ali. Então, ele quer e ele pode, né, exigir de você um comportamento sempre diferente. Mas, professor, isso daí pode gerar, por exemplo, uma demissão, caso eu não queira? Sim. Então, por exemplo, está no ambiente de trabalho, está tendo vários exemplos de profissional que está errando acesso, cometendo erros, se furando, e o hospital tira uma semana inteira, chama alguém de fora do Brasil para fazer um treinamento sobre injetável. Funcionário faltou ali, educação continuada. Não veio nenhum dia da semana. No outro dia ele vai fazer um procedimento, ele erra. Ele provavelmente vai ser demitido. Não apenas especificamente pelo erro, mas por ter tido a oportunidade de se atualizar, ter faltado, não ter se justificado e, logicamente, ter cometido erro, tá? Então, gente, toda vez que a gente se propõe a participar dentro desse processo de valorização trabalhista, né, do seu trabalho, isso é um ponto de benefício para todo mundo, né?
e que a gente precisa olhar com olhares muito mais preocupados, tá bom? Vamos continuar aqui no slide. Ó, na fase pós-guerra, surgem os teóricos da administração. Eram as pessoas, mas a administração vocês já vão ver que eles foram importantes para esse processo. Argyres e Likert, McGregor e Simon demonstraram que o aumento da produção está relacionado com o moral do grupo e que o empregado ele pode ser motivado essencialmente quando a organização favorece a sua autorrealização e satisfação no trabalho, propiciando condições de desenvolvimento. Então, gente, para vocês que trabalham, muitas vezes a gente chegasse para vocês, a gente comentou sobre isso em saúde do trabalhador, falasse assim, pessoal, o que é que vocês querem que melhore no ambiente de trabalho de vocês? Muitas pessoas brincam e falam, eu quero um salário maior. Claro, isso é normal. Mas a gente precisa entender que valorização profissional, valorização do ambiente de trabalho, não significa apenas aumento salarial, tá? Quando você faz o profissional se sentir realmente parte daquela empresa, quando você faz ele sentir que ele é uma peça fundamental ali dentro, cara, ele trabalha muito mais harmonioso, né? Ele trabalha com gás, você percebe que ele está ali para ajudar. Então, eu vou dar um exemplo. Se vocês forem refletir, vocês vão ter vários tipos de professores ao longo do ano. Você vai ter aquele professor que ele vem para dar aula, ele não dá nem bom dia para vocês, né? Ele está na sala de aula, ele passa uma aula, ele não quer saber se vocês estão bem, nem nada do tipo. Vocês têm aquele professor que dá aula para vocês, dá até bom dia, mas sabe, ele não quer ajudar. Professor, o senhor sabe? Não sei. E nem quer saber. E vocês vão ter aquele professor que é participativo, ele vai dar aula, né? Ele sabe dos processos que ocorrem na faculdade, mas o foco dele é apenas o desenvolvimento da sua função. E vocês vão ter professores como eu, que se preocupa com vocês, que buscam saber como vocês estão, se vocês estão tendo dificuldades em alguma área mais específica e tudo mais. Sabe por quê? Por um fator fundamental. Quando eu escolhi minha profissão, eu escolhi uma profissão que eu amo de verdade. E quantas pessoas vocês acham que caem na enfermagem que não estão preparados para ser enfermeiros? Quantas pessoas na própria turma de vocês olham e falam, cara, eu não acredito que essa menina vai ser enfermeira. Eu não acredito que esse rapaz vai ser enfermeiro. Porque de cara você já percebe que ele não tem aquele domínio, aquela característica para desenvolver a profissão. E isso é uma característica que atrasa muito a educação continuada. É quando o profissional ele já é infeliz desde a sua formação. Ele já estuda o que não quer, se forma no que não quer e vai trabalhar no que não quer. Ou seja, é uma coisa muito complicada, tá? Olhem só. As organizações consideram os recursos humanos como um fator de extrema importância para o sucesso, passando a planejar e realizar propostas educativas para o pessoal no local de trabalho. A gente, quando trabalha e escuta a palavra recursos humanos, tem gente que já pensa em demissão, né? Se falarem para ti, olha, fulano, passa aí no recurso humano. Pô, vou levar minha carteira de trabalho, vou ser demitido. Então, recursos humanos ainda é formado por muito preconceito na cabeça dos trabalhadores. E eles pouco veem essa oportunidade como crescimento. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Quais são as atribuições dos recursos humanos? É administrar as pessoas, os funcionários daquele ambiente. Vendo as suas necessidades, vendo seus questionamentos, entre outros quaisquer. Então, por exemplo, quando eu tenho um problema aqui na Examacho, que eu, por exemplo, olha, está tendo problema de relação com os alunos, não sei o quê, eu vou com a professora Elisângela
e ela me orienta sobre as condutas. Ela funciona aqui como recursos humanos do curso de enfermagem. Quando você está no hospital e você percebe, por exemplo, que você está passando por um processo de estresse ocupacional por qualquer motivo, o correto seria você chegar até os recursos humanos e pedir, por exemplo, para falar com a psicóloga de lá. Fala, olha, dona fulano, eu não estou mais me sentindo muito bem no ambiente de trabalho, eu tenho passado por um estresse, uma ansiedade muito alta, e pererê, parará. E ela vai lhe orientar quanto à sua conduta. Pessoal, que professor, por que ninguém faz isso, então, praticamente? Porque as pessoas têm medo de levarem as suas necessidades e acabarem sendo demitidas por esse elemento, tá? Então, o profissional, ele ainda tem muito medo e vergonha de expor as suas reais necessidades e as suas limitações, tá bom? Alguma pergunta até aí? Acho que não, né? Bom, e a importância do desenvolvimento do pessoal de enfermagem, né? Dos profissionais inseridos nesse critério. Primeira coisa. Desculpa, peraí, rapidinho. Importância de promover oportunidades de ensino para melhorar o nível dos profissionais de enfermagem. Tá? Então, olha só. Promover oportunidades de ensino. A educação continuada, ela não precisa obrigatoriamente ocorrer sempre no ambiente de trabalho daquele trabalhador. Por exemplo, hoje, eu como professor aqui da Examage, a professora Elisângela pode falar, gente, vai ter um curso lá no Hospital Porto Dias que vai falar sobre docência no ensino superior. Vocês vão para lá hoje, ninguém vai ter aula, e vão para lá fazer esse treinamento. Pronto, eu estou realizando a educação continuada. Olha, professor, nós vamos pagar um curso, o senhor vai fazer uma especialização, nós vamos liberar durante 2 anos para fazer um mestrado, nós vamos lhe ajudar a fazer o doutorado. Tudo isso faz parte do processo de educação continuada, tá bom? Olhem só, continuando. O ponto de partida para efetivar a educação do pessoal de enfermagem é ter a filosofia, a crença do valor da educação como meio de crescimento de seus funcionários, para a melhoria da assistência da clientela. Então, gente, hoje, falando sobre a questão da assistência em enfermagem, que você fala assim, olha, quando você estudar a educação da criança, saúde da criança e do adolescente, que você fala, olha, qual é o comportamento de um jovem que usa drogas, tá, é esse? Como é que por exemplo, saúde da criança e do adolescente, você vai ter que falar sobre o uso de preservativo, você vai ter que falar sobre o comportamento saudável, mas uma coisa que, por exemplo, vocês não veem, por exemplo, na obstetrícia, como é que ocorre, por exemplo, você está lá no interior, chega uma menina de 11 anos em trabalho de parto. Será que esse trabalho de parto ele é igual ao de uma pessoa adulta? Tá aí, né? Uma boa pergunta. Então você percebe que o meio de inserção ele necessita cada vez mais de entendimento. Eu vou dizer para vocês um relato que eu ouvi uma vez. Não sei se isso foi em verdade, mas isso foi em Marabá, se eu não me engano. Uma mulher chegou em trabalho de parto e durante o trabalho de parto, a criança quando nasceu, o médico percebeu que o ânus da criança não tinha perfuração. Ou seja, não tinha ânus. O reto existia, mas era uma pele recobria. E ele percebeu que era uma pele muito fina, uma película muito pequena. E aí eu pergunto para vocês, gente, se essa criança passar 3 dias sem defecar, ela vai morrer, ela vai ter dor, né? Não dava tempo de, bora chamar um especialista, mandar essa criança para a capital, ver se pode operar, que até a criança ia morrer. Sabe o que o médico fez? Ele pegou um termômetro, limpou
e perfurou o ânus da criança, né? Aquela película. Todo mundo ficou muito assustado, essa história rendeu muito, né? Inclusive esse médico, né, pessoal, diz que ele não foi a primeira vez que ele se utilizou de manobras não tão convencionais, mas resumindo a história, a criança ficou bem, conseguiu defecar e tudo mais. Então eu pergunto para vocês, como é que um profissional desse pensou nisso? Porque ninguém chegou para ele e falou, olha, pega o termômetro, fura ali. Não. Ele parou, ele interpretou aquela situação e refletiu sobre o que seria possível ser realizado naquele ambiente. E a educação continuada, ela quer te trazer isso. Ela quer trazer a capacidade de você interpretar melhor o seu ambiente de trabalho e realizar suas atividades muito mais seguramente, logicamente. Gente, eu vou dar uma pausada aqui só para pegar um copo de água, tá? Só um minuto, por favor. Pessoal, só me dê um sinal. Vocês estão me ouvindo normal? Tá, perfeito. Então vamos continuar aqui, gente. Olhem só. A gente está falando sobre essa importância do desenvolvimento do pessoal em enfermagem. E a gente falou aqui, ó, importância de promover oportunidade de ensino para melhorar o nível de profissionais da enfermagem. Uma coisa interessante que a gente tem dentro da nossa profissão é uma característica que eu acho que vocês vão encontrar muito por aí, que é a qualidade, né, do nível de atualização que a gente procura. Então, se vocês forem perceber, a enfermagem, ela possui, né, vários grupos direcionados para essa parte de atualização. Então, você vai perceber um curso que tem uma característica que a gente fica até preocupado, né? Olha, vai ter uma palestra, o cara vai falar sobre isso numa sala comercial para ali. E aí a gente para e pensa, será que esse profissional ele está realmente preparado para capacitar esse indivíduo? Isso daí é um grande problema, gente, porque olha só, eu estava lendo um texto sobre atualização em enfermagem e eles estavam falando que 35% das atualizações que ocorrem, elas ocorrem de maneira deficiente. Então, vocês já imaginaram que curioso isso? Da maioria das formas educativas que ocorrem no ambiente de trabalho, seja no hospital, clínica, onde for, elas ocorrem de maneira deficiente. Deficiente como? O profissional não é capacitado, ele não tem a destreza de repassar a informação, o conteúdo está sendo administrado de forma errada, ou seja, ao invés dele ensinar a forma correta, ele está ensinando uma forma totalmente diferente do que é o esperado, e aí, infelizmente, isso não é positivo, tá? Vamos só parar e pensar um pouco aqui sobre essa parte do segundo texto, que fala sobre ter a filosofia, a crença do valor da educação como meio de crescimento, é que eu tenho percebido que nos últimos anos, vocês, que são um público que está saindo da faculdade, um público mais jovem, nesses últimos 4, 5 anos, o aluno ele tem saído da faculdade muito mais preocupado em estar capacitado. Então eu vejo que o aluno às vezes sai, ele já vai direto para uma especialização, ele quer fazer uma residência, né, multiprofissional, ele quer fazer um mestrado, ele quer ter mais de uma especialização. Então eu tenho percebido que esse público ele tem, né, se preocupado muito mais em agregar conhecimento e experiência profissional, tá bom? Vamos continuar aqui com o slide. Ó, para garantir o desenvolvimento do pessoal de enfermagem, o que é necessário? Necessita de um setor ou serviço que agrupe, organize e coordene as atividades educacionais. Então, pessoal, não pode, por exemplo, eu sou enfermeiro lá do Hospital Filoiola, faço curativo de ferida oncológica, estou para cima e para baixo.
e eu tenho que dar meu jeito de conseguir tempo para organizar a educação continuada do hospital. Não, isso não existe. Na grande maioria das vezes, quando eu digo na grande maioria, eu estou falando de 90% das vezes, o profissional contratado para trabalhar com educação e saúde, ele é exclusivo dessa área, tá? Ou seja, ele não vai trabalhar com educação continuada e ao mesmo tempo vai fazer assistência e outra coisa. Não, ele vai apenas trabalhar dentro dessa atividade. E isso é importante porque os olhares de fora, eles muitas vezes identificam melhor alguns erros do que os olhares de dentro. Porque você acaba ficando já viciado naquele comportamento. Outra coisa importante. As instituições de saúde têm denominado esses serviços como educação continuada, educação em serviço ou treinamento. Essa palavra, ela foi utilizada por muitos anos e até hoje se fala muito sobre treinamento, né? Eu percebi que vocês fizeram essa semana, eu acho que foi semana passada, desculpa, um treinamento sobre o ambiente que vocês vão ser inseridos de estágio do Covid-19. Gente, isso nada mais, nada menos foi um processo de educação continuada, pois quis preparar vocês para um ambiente de trabalho, que seriam os campos de estágio, tá bom? Olhem só, continuando no slide. Educação continuada em serviço, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é o processo permanente que se inicia após a formação básica. Está destinado a atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo frente às evoluções técnico-científicas e as, sociais. Olha que coisa interessante essa última frase. Evolução técnico-científica e social. A gente falou aqui, por exemplo, sobre mudança de padrão de injetável, de vacina. Isso é técnico-científico. E o que seria a adaptação da evolução social? Tá? A gente pensa, professor, o que será isso? Né? Tá bom. Vou dar exemplo para vocês, que são exemplos que eu já usei no passado, que são, por exemplo, hoje, você está no hospital, está lá no Barros Barreto, por exemplo, tratando um jovem de 30 anos que tem HIV. Tá, perfeito, tá lá. Quando você percebe que lá no hospital tem um idoso de 75 anos que acabou de contrair HIV, você não sabe muito bem como agir, né? Você fica com vergonha de perguntar as coisas para aquele idoso. Você já fica constrangido, muitas vezes, de realizar algum procedimento com o idoso. Ou seja, nós estamos vivendo um período onde a taxa de incidência do HIV é maior na população idosa. Porém, você teve uma evolução social para a qual você não estava preparado. A mesma situação é vocês irem, por exemplo, trabalhar aqui em Belém. Vamos imaginar que vocês foram contratados para trabalhar ali na maternidade, saúde da criança, essa que fica aqui na Normal de Seixas. Gente, é uma clínica particular. Lá vocês vão ver famílias com condições financeiras mais estáveis, né? Vocês vão perceber ali pessoas que tiveram filhos já de maneira planejada, que casaram, tudo mais, crianças. Ótimo. E aí, quando você vai lá para o interior do estado, que você encontra uma criança de 13 anos que foi abusada e que está grávida, que vai ter filho, você fica assustado, né? Você fica parado para isso. Então, eu digo para vocês que tão importante, ou até mesmo mais importante do que a atualização técnico-científica, que é a atualização da realização dos procedimentos, a evolução social ela é importantíssima. Você entender o seu público é muito importante, né? Porque, olha, eu já encontrei em unidade de saúde colegas, né? Não digo nem que colega porque eu não tinha proximidade, enfermeiras
que falavam para a gente que não queriam atender paciente homossexual, que não queriam atender paciente com HIV/AIDS. Ou seja, são profissionais que estão freando a assistência por suas concepções e preconceitos prévios, né? E isso, gente, infelizmente, vai atrasar a humanização da assistência, assim como vai dificultar o amadurecimento da melhoria dos casos em saúde, né? Ontem, eu digo para vocês aqui, eu estava vendo essa situação da Covid-19 e passou, por exemplo, um cantor sertanejo lá que está em estado grave, né, com algum 70% parece do pulmão comprometido, foi para UTI. E a namorada dele passou lá dizendo que não, tipo, a gente se preocupou, a gente sempre ficou muito preocupado com essa situação de Covid, nós não saíamos de casa, nós sempre não sei o que mais. E, curiosamente, em uma outra reportagem, apareceu essa mulher saindo para a rua e ela estava testada positivo para Covid. Então eu digo para vocês o seguinte: o público, muitas vezes, de maneira geral, inclusive a enfermagem, ela sabe muito bem de cabeça o que fazer, mas ela não faz por algum motivo. Ou porque ela tem aquela informação e ela acha que aquilo não é importante, ou ela faz por simplesmente ignorância, ou porque ela tem algum problema e não consegue processar aquela informação. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A maioria dos erros de enfermagem hoje em dia, a maioria das condutas erradas, elas acontecem por causa disso, né? Porque se você chegar e falar assim, olha, quais são os passos da lavagem das mãos? Aí o enfermeiro vai lá na pia e fala assim, assim, pá, pá, pá. Olha, muito bem, você sabe fazer corretamente. E por que você não faz isso então? Ah, não, é porque às vezes demora muito, né? Ah, porque às vezes é chato, a gente toda hora tem que estar lavando a mão assim. Ou seja, o ser humano ele procura justificativas que, logicamente, que não são confiáveis, né? Não são atitudes verídicas e que vão atrapalhar o serviço como um todo, tá? Gente, alguém tem alguma pergunta? Fernanda, Yasmin, Tainá, Danúbia, nunca mais falei com a Danúbia, Não, Andréia, não. Kelciane, Maria Iranilda, Dona Socorro, nada. Oi, professor. Não, mas assim, deixa eu lhe dizer, realmente o Diga. que o senhor estava comentando sobre essa conduta da higiene das mãos, isso acontece muito mesmo, porque a Sim. pessoa acha que tem que se adiantar em fazer o serviço dela no posto de enfermagem e não se Uhum. preocupa em fazer essa prevenção correta para cuidar do paciente. E aí ele É. só faz meter a mão debaixo da pia, só um sabãozinho e já acha que já está limpa. E, E isso ó, aí eu acho correto. e Dona Socorro, eu já vi gente botar a mão debaixo da pia e nem passar detergente. Tem gente que põe só Já a vi. água e fala que está lavada. Isso é verdade. E Dona Entendeu? Então, Socorro, diga. nós temos que ter muita atenção enquanto enfermeiros e enquanto Uhum. profissionais e saber do cuidado do paciente, que Sim. ele prevê esse cuidado mesmo. A lavagem das mãos é o primeiro passo para não ter uma infecção, causar mais problemas para a Uhum. saúde do doente. Eu, no meu entender, Exato. eu acho isso. Dona Socorro, por exemplo, lá onde a senhora trabalha, a senhora percebe que o pessoal ainda é muito resistente para a educação continuada ou não? Isso é verdade também, é outro ponto, que Sim. eles não se atentam muito para isso. Acha que, não, porque não vai cumprir os exatos momentos do que tem, das normas que estão sendo regidas para eles, entendeu? Sim. Quer sempre estar quebrando, quebrando. Isso não vai adiantar a gente, isso a gente não vai ter nenhuma progressão melhor. Se a gente Uhum. continuar fazendo isso, vai sempre dar atrapalhado, tudo errado. E a verdade é que eu não sei como a senhora percebe isso, mas é assim, as pessoas estão muitas vezes tão desmotivadas a ir trabalhar, estão tão no automático, que tem gente que fala assim, olha,
melhora isso daí, vai participar que tu pode ter até uma promoção, melhorar de cargo, ter um salário melhor. Não, eu não quero. Fala assim mesmo, não, não quero. E aí, prefere ficar nessa situação, não é mesmo? É isso aí, professor. Tá bom, gente. Obrigado, nosso socorro. Vamos continuar aqui com o nosso slide. Só passar aqui, pessoal, só um minuto. Bom, a educação em serviço são programas de treinamentos oferecidos pela instituição em uma área específica, visando o desenvolvimento da prática profissional. Já falamos sobre isso, é o mesmo conceito que nós falamos anteriormente. Educação em serviço, educação continuada, tá bom? Objetiva propiciar experiências educativas no local de trabalho, de forma contínua e planejada, oferecendo oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. E aí, gente, quando a gente fala aqui propiciar experiências educativas, é interessante a gente pensar que quando a gente fala assim, sobre o que seria importante falar, tem gente que abre um leque, né, de informações e às vezes quer trazer coisas até de fora do país. Não, olha, a gente vai trazer um assunto que está acontecendo muito na Europa. E a verdade é que o que a gente quer trazer, às vezes, não é uma necessidade do mundo, não é uma necessidade do Brasil, uma necessidade do Pará, é uma necessidade do seu ambiente de trabalho, tá? Então, se um dia vocês forem trabalhar com, por exemplo, educação e saúde, a gente tem que buscar ver a necessidade do teu ambiente de trabalho, né? Daquela enfermaria pode ser uma necessidade diferente daquela outra enfermaria, né? Assim como desse andar pode ser diferente do outro andar. E tudo isso nos mostra que o profissional que é contratado para trabalhar com essa parte de educação continuada, ele tem um trabalho diário investigativo. Ele é um profissional que toda hora está querendo ver uma situação. Ele é um profissional que a cada momento tenta entender por que aquilo aconteceu e como chamar a atenção daquele profissional ou daquele grupo de pessoas que faz parte daquele ambiente de trabalho. Tá bom? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Sim ou não? Não. Não? Obrigado, Fernanda. Eu queria dar, gente, um último recado para vocês, que é o seguinte. Hoje, eu cheguei aqui um pouco mais cedo e 7h30 eu já estava online, né? E aí a Yasmin chegou, a Tainá chegou, depois a Fernanda, a Kels. E foi assim, eu tinha combinado com elas que a gente ia começar e aguardar os outros irem chegando e iam pegando a aula, né, desde aquele momento. Então, eu não sei se vocês estão tendo alguma dificuldade na plataforma, tá? Se vocês estavam trabalhando, tirando plantão, se estavam dormindo, o que foi que aconteceu. Eu só queria pedir para vocês que tentem, né, manter o padrão do horário normal da aula de vocês. Eu, habitualmente, dificilmente chego até 10 horas, porque eu sempre termino uma meia hora antes, que é para poder descer a aula de vocês na plataforma, gravar e botar logo na plataforma. Tanto que eu tenho feito isso toda segunda-feira. Então, vamos tentar nos organizar para que 7h30 a gente possa, sim, começar. Não imaginem que, professor, essa disciplina é de bom entendimento. Mas o problema é que quando chega na hora da prova, uma pequena explicação, às vezes, na sala de aula, faz você errar uma questão, né? E aí, às vezes, você tira um 7, um outro. Professor, mas eu passei. Passou. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Para quem quer fazer, por exemplo, residência multiprofissional, eles estão uma pontuação para a média geral dos 5 anos de curso. De 7 a 8 pontos uma nota, de 8 a 9 outra, de 9 a 10 outra. Então, a melhoria de vocês depende, logicamente, de vocês, tá? Então, vamos tentar. Professor, olha, 7h30 eu não consigo, 7h40 eu estou lá. Tá ótimo. Entendeu? O tempo que todo mundo chega, se dá bom dia, a gente conversa e começa, tá bom? Eu fico preocupado porque a gente ainda tem um número muito pequeno de pessoas que vêm em sala de aula. Então, tem pessoas aqui que desde a primeira aula eu ainda não vi por aqui,
né? E isso realmente me preocupa, tá bom? Então, gente, olhem só. Eu vou parar aqui a gravação de vocês, tá bom? Nós estamos finalizando a parte de educação continuada. Só lembrando que da última vez falamos sobre educação em saúde, tá? Basicamente, a cada segunda-feira, a gente está vendo quase um conteúdo novo, tá? Então, eu chamo também a importância de vocês manterem a assiduidade por causa disso. E daqui a uns 20 minutos, 25 minutos, a aula com o slide de hoje já estará na plataforma de vocês, tá bom? Então, se ninguém tiver mais algo para perguntar, alguma dúvida, eu vou finalizar. Alguém tem algo a dizer? Não, professor, ficou certo. Eu só não iniciei logo a aula logo cedo, é porque eu tinha uma outra senha que a gente atualiza É. lá na São Pedro. Aí eu não estava comigo a senha, aí depois que eu peguei. É por isso que eu me atrasei um pouquinho. Não, não se preocupe, dona Socorro. A professora Elisângela até me falou que tinha alguns alunos que estavam tendo um negócio na plataforma, mas é só para avisar vocês, tá bom? Não se Ok, preocupe. Se tiverem qualquer dúvida, se olharem o vídeo e não entenderem algo, podem me perguntar pelo WhatsApp e me procurarem, tá bom? ok. Então tá, gente. Um bom dia para vocês, tá bom? E até a nossa próxima semana. Um abraço. É, Ah, pronto. professor? Oi, diga, Esmi. Não vai ser como tá no portal, né? Vai ser pelo Zoom mesmo, né? A aula, a próxima aula, Como assim, como no portal? que seria presencial, né? Vai ser pelo Gente, aplicativo. é assim, até agora não me foi repassado nada. Então, até agora é pela utilização da plataforma. Mas eu queria te falar para vocês aproveitarem o momento que vocês vão ter daqui a pouco, que é de orientação com a professora Elisângela, para logo tirar essas dúvidas com ela. Entendeu? Porque se ela me avisar no domingo à noite, por mim não tem problema, entendeu? Eu consigo vir para cá normalmente. E aí só ela mesmo para nos dizer se vem para a sala de aula ou não, tá bom? Ok. Então tá, gente. Um abraço.